Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Em primeiro, quero agradecer a audiência de vocês que estão assistindo o programa e todos os profissionais que passam aqui. Um assunto pertinente, é claro, e todos são importantes, porque dentro da área da saúde estamos levando informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida para você. Agora imagina você na idade mais avançada. Com certeza vai precisar de uma ajuda especializada. E claro, dentro disso, e nos ramos de cada profissão, existem. No caso da fisioterapia, hoje está comigo a fisioterapeuta Priscila Silveira Quartieri. E sobre o que ela vai falar? Sobre atendimento, né? Agora, sobre o atendimento de pacientes que ou estão no hospital ou estão em casa. E esses pacientes, eles podem provir de um acidente, ou até mesmo de que precise de uma recuperação, uma reabilitação. Então aqui ela está para que possa falar mais sobre esse trabalho que eu digo que é de fundamental importância para esse tipo de situação. Priscila, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor e falar sobre isso que nós temos todos os dias uma situação, e que tu mais ainda, e que não é só o tratamento no hospital, mas também o tratamento em casa, domiciliar. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Douglas. Obrigada primeiramente pelo convite, pela confiança em depositar em mim para mim passar todas as informações necessárias. Muito bem. Bom, o que a gente vai falar? Então, o paciente teve um AVC, e vai precisar, já dentro do hospital, uma conduta de um profissional da área. Fisioterapia. No que tu está ajudando através da fisioterapia esse paciente? O paciente que tem um AVC, por exemplo, depende do grau do AVC, ele está muito debilitado, o médico vai lá e prescreve a fisioterapia. No primeiro momento, a gente se apresenta como fisioterapeuta do hospital, né? E a gente vai ver como é que a gente tá, como é que aquele paciente tá. Tem vezes que o paciente está hemiplégico à direita ou hemiplégico à esquerda, que é um dos lados, né? Que ele pode não estar sentindo, tem acessibilidade, e como pode estar sentindo também, só que ele tem a perca de movimento. Ali começa todo nosso trabalho, que eu digo. Primeiramente que eu falo com o paciente, que o paciente, antes de tudo, de eu ajudar como fisioterapeuta, o paciente tem que querer se ajudar, que é 50% eu e 50% o paciente, né? Tem vezes que a gente vai atender e o paciente não tem vontade da recuperação, porque acha chato fazer a fisioterapia, não gosta, tudo, porque demanda, assim, bastante esforço, né? Mas, no final, tudo dá certo, né? Ele tem uma série de fisioterapia no hospital, geralmente faz 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, tá? Para a reabilitação ser mais rápida, né? E o paciente que dá alta, com alta hospitalar, o médico sempre indica, e a gente está em atendimento, a gente sempre fala da importância da fisioterapia, continuar essa reabilitação em casa, né? Para dar funcionamento na fase aguda, principalmente na fase aguda, que é tudo na vida do paciente, para voltar a caminhar, ter equilíbrio, ter força. E que vai ter que superar dor. Numa fase aguda tem muita dor. Tem muita dor. Os medicamentos estão sendo acompanhados, né, com medicação, mas a fisioterapia... Isso, é muito relativo, assim, tem pacientes que sentem mas muita dor. Tem outras que não sentem nada. Aí, assim, a gente tem muito aquela questão, assim, o inverno, o verão. O inverno sente mais dor, realmente, sente mais dor. Tem pacientes que relatam muita dor no braço, né? O braço geralmente é o último a voltar, volta o movimento, a última coisa a voltar é o braço, né? E sentem muita dor no alongamento, principalmente se tem uma musculatura enrijecida, a gente vai alongar ali, sentem muita dor. Mas a reabilitação faz parte, né? Na fase aguda que a gente tem que trabalhar para ela poder reabilitar e sair caminhando
como que a gente fala, né? Claro que eu citei que a idade mais avançada, né? Mas na verdade não é só a idade mais avançada, Não. Em todas as idades. Em todas as Todas idades. elas necessitam de um tratamento fisioterápico nessa fase de recuperação. Isso. E o que tu recupera? O que eu recupero principalmente é o movimento do paciente, né? Força, que o paciente, tipo um AVC muito grave, ele perde força, ele perde o movimento. Perde A musculatura fica fácil. A musculatura perde massa muscular. Tem pacientes que vão para CTI, ficam muito tempo acamados antes de ir para a unidade, né? E mesmo fazendo a fisioterapia, a cama debilita muito o paciente. E a massa muscular é nítida, a gente vê muito, assim, ó. Então, o foco é o movimento, a força para poder parar em pé. Tem pacientes que a gente começa fazendo a fisioterapia no leito, na cama. Aí o próximo passo é tu sentar o paciente, né? Senta o paciente, o próximo passo é o que? É levantar, ficar em pé. E o primeiro passo é tudo na vida do paciente. Né? Já é a primeira vitória. Já é a primeira vitória. Quer dizer, a primeira vitória já é ficar sentadinho, aí depois a segunda já é ficar em pé, a terceira é dar o primeiro passo, e aí a caminhada. Daí e a corrida é a vitória. Exatamente. E com certeza tu vibra junto. Quando tu esse trabalho. Dá um orgulho, né? E aí há entre tu e o paciente aquela comemoração. Exatamente. Aquela vibração junto. E não é só nós, entre eu e o paciente, tem os familiares juntos, né? Acompanhantes juntos, né? Que querem muito querem muito que o paciente reabilite, fique bem, né? E a gente fica muito feliz, né? Tira um peso das costas, como se diz, né? Conseguimos. Cada caso é um desafio, correto? Exatamente. Qual foi o maior desafio que tu já teve até hoje? O maior desafio Cita um caso. Foi na pandemia, que veio a pandemia. Eu não fiquei na área de frente do Covid, mas trabalhei dentro do hospital, ali, os 2 anos direto. No hospital foi o ano que nós mais trabalhamos dentro do hospital. E que depois os pacientes começaram a dar alta da ala do Covid para a unidade de internação. E eu cheguei num leito, fui lá, vi o nome do paciente, tudo, vi o que tinha. Essa paciente tinha ficado entubada, acho que mais de 30 dias, assim, ó, em ventilação mecânica, uma paciente obesa, foi traqueostomizada. E quando eu cheguei, eu abri a porta do quarto, assim, a paciente consciente, com tráqueo, e só mexi os olhos. E eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora? Bom, né, se Deus me mandou lá atender, me deu o nome dessa paciente, é porque eu sou capaz. É isso aí. Aí eu fui lá, conversei com ela me respondia tudo, consciência muito, 100%, e falei pra ela, ó, tu vai conseguir, tu vai sair dessa cama e bora lá. E assim, ó, hoje em dia até cheguei a me arrepiar agora a hora que eu contei, porque eu fui numa janta e encontrei ela é a professora, e ela estava dançando, assim, ó, dançando, e ela me disse, e ela pegou, veio me abraçar, me beijou, e ela disse assim, ó, graças a ti eu estou em pé. E dançando. Ela recuperou todos os movimentos. Uma paciente que só mexia os olhos, ela não mexia o dedo da mão, ela não mexia o pé, ela não mexia nada. Que coisa. Né? E eu passo de formiguinha, sabe? Paciente de trauma, um exemplo. Paciente de trauma tem fratura de fêmur. Esse caso é um caso bem delicado. Delicado, isso aí. Exatamente. Para idoso é mais difícil. É que depende muito de idoso para idoso. Tem idoso que são mais resistentes, fortes, eu digo, para dor, que vão lá, fazem. Tem outros que já são com a idade bem mais avançada e que também não tem muito o que fazer. Um paciente acamado, tá? Tentou levantar sozinho e caiu. Ele já não caminhava antes, entende, da fratura. Ele não caminhava antes da fratura. E depois dessa fratura fez uma cirurgia, a gente consegue fazer alguma coisa, mas não tem uns que não querem mais caminhar, né? Mas a gente consegue fazer. Aí depende, né, do diagnóstico que o médico dá, que vai botar uma haste ali, tem uns que eles colocam para não ficar com o fêmur solto, né?
Aí tudo depende, mas a reabilitação é tranquila também. Faz fisioterapia para movimentar aquela articulação ali, né? E sai caminhando também. Que coisa boa. Jovem. Olha, raramente você vê jovem com fratura de fêmur, mas você vê, por exemplo, acidente de moto, Isso. né? Acidente de moto. A mesma coisa, jovem bem mais tranquilo Acontece também. muito acidente de moto em Santa Maria. Acontece. É. E a reabilitação normal, faz a cirurgia, vai para a unidade, começa a fazer a físio. Aí tem a orientação do médico, se pode descarregar peso ou não pode ali, e a gente começa a reabilitação e tem que continuar, né? Porque daí a articulação ali, tu imagina, tem que movimentar aquele osso. Com certeza. Né? E a fisioterapia tem que dar continuidade daí. E tem tecidos macerados ali, tecidos Exatamente, machucados. Até mais dói nessa região do que até mesmo na parte do osso ali. Isso. Geralmente os pacientes sentem mais dor nessa região de tecidos ali da musculatura do que a própria cirurgia. E aí cria aquela hipervigilância que já foi falado aqui no Fala Doctor, sobre o cuidado que essa pessoa vai ter. Se dói muito, ela começa a criar uma vigília sobre. Exatamente. E aí, então ela começa a ficar com receio, com medo de fazer o movimento. Faz o movimento ou tem vezes que até compensa do outro lado, né? Aí vem a tua parte da motivação. Exatamente. Provavelmente tu conversa muito com esse paciente a respeito de que ela tem que, tudo que vai dar motivação e ela vai ter que criar força. A força de vontade. Isso, exatamente. E deixar a semente para a próxima sessão. Porque tem aquela, né? Sim. Se hoje está doído, ela vai pensar, daqui 2 dias a Priscila vai vir. Vai doer de novo. Exatamente. Então, muita conversa, muito carinho. Muito carinho. A fisioterapia também, a gente não chega lá, não faz só os exercícios para reabilitar o paciente. A gente é uma conversa, a gente acaba, principalmente na fisioterapia domiciliar, a gente acaba se tornando amigos dos pacientes, amigos dos familiares, né? Então, ainda mais se é um paciente mais idoso que faz fisioterapia 2 vezes na semana, que a gente se vê praticamente todo mês, né? Então, a gente tem aquela conversa, aquele carinho, a gente acaba se apegando no paciente, né? Mas, assim, tem pacientes que não querem fazer e que acabam fazendo depois dessa conversa. Eu vou conversando, aí eu vou movimentando, vai passando, quando ele já está fazendo. Olha aí que sem querer. Viu só? Né? Então, viu que bacana? Olha, no segundo bloco teremos muito mais. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então, seguindo com a Priscila Quatieri, fisioterapeuta, falando sobre os atendimentos de pacientes em ambientes hospitalares e ou domiciliares. Porque também tem o atendimento que começa no hospital e segue em casa. E tem outros também que é só em casa. Exatamente. Acredito que talvez pode até ter só uma situação no hospital e depois não precisa porque a reabilitação foi tranquila. Mas acho que a maioria dos casos precisa de uma reabilitação em casa, correto? Correto, pacientes que internam para fazer
tem pacientes com muito interno para fazer exame, esses pacientes assim não precisam, né? Mas esses pacientes mais graves sempre necessitam da fisioterapia, daí vai de acordo com se ele quiser, se ele quer fazer ou e o familiar também, né? Deixa eu falar uma coisa, não são todas as pessoas que procuram fazer atividade ou exercícios físicos. E tem muitos que procuram, mas exercitam mais da cintura para cima e da cintura para baixo não, ou seja, as pernas. E eu vejo que muitas situações mais no futuro, essas pessoas elas precisam das pernas, o que evita muitas vezes de uma recuperação melhor, né? Num caso até mesmo de reabilitação. Quantas pessoas têm fraqueza nas pernas ao levantar? Porque durante o tempo não exercitaram, não fizeram o agachamento, não exercitaram panturrilha e entre outros. Então acho que isso é importante também para ti, porque muitas vezes tu pega um paciente ali que tu vai fazer com que ele levante e já não, a musculatura já era fraca no passado. E aí então ele com um trauma, algum problema, ele vai ter mais ainda, vai potencializar. Trabalho em dobro. Trabalho em dobro. E isso é nítido, nítido no hospital. Eu sempre fui muito ativo, sempre fui de fazer atividade física, principalmente pacientes que eram do quartel, por exemplo. Eu sempre fiz atividade física, depois que eu me aposentei, eu caminho na rua, eu faço isso. A recuperação é muito rápida para aquele paciente que não gosta de fazer atividade física, né? É nítido, assim, demora mais. Mas reabilita, não digo que não reabilita igual. Tudo é o tempo, né? Tudo tem seu tempo, exatamente. E assim, cada caso é um caso. Tem casos que tu vai precisar de mais sessões, vai precisar de sessões em curto prazo, né? Em curto tempo, e aí depois vai se prolongando. Isso. Ou então, mas tudo é um... Eu gosto de casos, que conte casos. Inclusive até aqueles que brigam contigo. Tem bastante. Viu? Viu só? Mas graças a Deus eu não posso reclamar dos meus pacientes domiciliares. Tem uns que brigam, mas daqui a pouco já passam, já me pedem desculpa, já começam a fazer exercício de volta. E aqui diz assim, mas tu vem de novo? Falo, isso acontece, eu venho de novo. Eu volto para me incomodar. Eu volto. Porque tem a questão depressiva, da mente abalada. Tem. Né? E que parece que aquela pessoa já não quer mais viver. Mas mesmo não querendo viver, a gente sempre eu sempre converso e sempre cito assim, que vai melhorar, aquilo lá é passageiro. Tudo na vida é passageiro, que vai aproveitar mais a vida. E que vai aproveitar mais a vida, que tem que ter vontade de viver, né? Isso. Hoje em dia a gente tem que ter vontade de viver, Sempre, com certeza. Matando um leão a cada dia. Eu sempre digo que eu quero viver até os meus 100 anos. Olha aí. E eles me falam, meu Deus do céu, mas não dá. Quem é que vai te reabilitar? Assim, porque alguém eu vou achar para me reabilitar. E eu digo para eles, tem que ter força de vontade. Eu tinha uma paciente que... assim, a dona Diva também, e que eu vou citar ela, porque não tem problema nenhum, e ela é uma paciente de 95 anos que dava gosto de ver, querida, sabe? Jogo do Grêmio, ela não perdia. Sim, jogava palavras cruzadas, jogo da velha, e isso muito eu indico para os meus pacientes em casa que estão parados, são mais idosos, que geralmente o idoso ele quer ficar quieto, né? Ou ele quer ficar deitado, ele quer ficar dormindo, e eles precisam utilizar a cabeça, a mente, pensar. E geralmente eles ficam com cuidadores, vamos comprar um jogo de carta, vamos comprar um livro para pintar, vamos pintar uma tela, vamos, né? Porque isso ajuda bastante. Na maioria das vezes eu chego, eles estão jogando, sabe? Não são todos que gostam. Mas tem aqueles que não gostam de nada também. E assim, vamos jogar, vamos incentivar, fazer ele se movimentar, vamos caminhar lá na frente. Aí eu tiro pra fora de casa. Pegar Dia sol. De sol, vamos pra fora, vamos pra rua. Pegar sol e apanhar bergamota, se for possível. Exatamente, exatamente. E isso aí faz parte da reabilitação. Eu não estou ali como só fisioterapeuta, né? Claro. Eu estou ali para dar um incentivo também, que a gente é humano, né? Com certeza. E a gente, para dar uma força, sabe? E para eles se reerguerem, assim. E funciona bastante. Priscila, pacientes queimados. 2 situações: trauma ósseo e queimado.
Essa aí... Olha, pacientes queimados, eu trabalhei no hospital no incêndio da Kiss, que foi bem complicado. Foi logo quando eu entrei no hospital, aquilo ali me chocou muito, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu estava de plantão aquele dia até. Cheguei no hospital, era gente correndo para tudo quanto é lado. Foi bem impactante, assim. E foi horrível, né? Geralmente aqui no hospital que eu trabalho, a gente não tem muito esse diagnóstico de pacientes, tá? Mas o que a gente mais trabalhou foi com o paciente da Kiss, assim. E geralmente quando precisava de um enxerto de pele, alguma coisa, o paciente era transferido para Porto Alegre, né? Eles não faziam nada aqui. Sim. Assim. Mas que deve ser difícil, deve. A reabilitação é bastante difícil, porque além da aderência, exatamente, da aderência da pele ali, eles sentem muita dor mesmo. Dificulta o exercício, dificulta todo o processo. O processo que tem que passar. Exato. Sabe? Sabe por que eu falo isso? É pela situação do próprio profissional, o quanto ele passa, né? Então, quando se tem essas situações mais complexas, o profissional ele se dedica de corpo e alma. Assim como a Priscila e todos do meio, né? Seja da fisioterapia, seja da enfermagem, seja da técnica de enfermagem, até mesmo a cuidadora capacitada, eles têm não só essa capacitação especializada, né, como tu e entre tantos outros, mas também eles têm algo muito superior, que é a sua vontade, a sua força de vontade, de fazer com que essa pessoa ela se ajude e depois se autoajude. É importante porque elas deixam sempre uma semente na cabeça dessa pessoa, que é fazer, exercitar, porque ela sentiu o quanto dói para uma reabilitação, né? Então, vocês também é um corpo de apoio, vamos dizer assim. Um corpo de apoio é aquela pessoa que ela necessita, e até mesmo não só pela questão de reabilitação, dela ficar em pé, dela caminhar e correr, mas que também ela tenha a realização dos seus sonhos ainda. É muito importante falar nessa situação de sonho. Muitas pessoas, elas têm sonhos que ainda não realizaram. Exatamente. Então, algo que eu digo é o seguinte: não realizou ainda seu sonho, fique em pé, corra. Com as suas próprias pernas. Exatamente. E para isso, a Priscila e outros profissionais da área fazem esse trabalho. E eu digo que vocês são partes de um grande, anjos do movimento. Vamos chamar desse termo, porque vocês lidam com o movimento. Exatamente. Né? Juntamente, é claro, com os educadores físicos, vocês são os anjos do movimento. Vocês fazem com que a pessoa se movimente. O corpo não é para se movimentar, para se movimentar. Ele não é para ficar parado. Nunca. Nunca. Né? Desde os primórdios, para fugir das presas de um leão no mato, ele tinha que correr. Tinha que correr. E hoje estão ficando parados. Não pode. É errado isso. Mas tem uma coisa: a mente. E tu trabalha com a mente. Provavelmente às vezes tu trabalha começando mais na mente do que no corpo. Porque tu trabalha na mente, aí a mente começa a produzir ordens para o corpo. Eu sempre falo para o paciente que ele pode e ele consegue. O paciente diz para mim: eu não consigo. Então tira esse não. O não existe. Eu disse: eu consigo e eu posso e eu vou caminhar. E eles conseguem. Aí no final, assim, dá uma tremedeira, assim, choro, de emoção. Né? Porque teve uma conquista. Uma conquista. E passou pelaquele trabalho. Não linda. Foi de graça. Não, a reabilitação é uma coisa muito bonita, assim, de tu Quantos filmes a gente assiste também relacionado a isso, que é uma vitória no final? Exatamente. E que há emoção, inclusive, dos telespectadores que estão vendo aquele filme. Quantos e quantos? Verdade. Né? E são vocês na vida real. Na vida real. Né? Na vida real, exatamente. Mas e na parte preventiva? A prevenção sempre é assim, quando está no hospital eu pergunto quando o paciente vai dar alta, como é que é em casa, se tem tapete. A gente não utiliza, sempre digo, para cuidar os tapetes, para caminhar o paciente idoso, para não caminhar de chinelo de dedo, que o paciente idoso gosta do chinelinho de dedo, ou chinelinho de lã, né? No banheiro, barras,
para tomar banho, para se segurar, ter firmeza, o tapete de borracha para não resbalar, que tem muitas quedas no banheiro, aí cai, fratura fêmur, até bate a cabeça, né? E colchas também na cama, que fica as colchas no chão, o paciente passa, tropeça, né? Tem vários tipos de prevenção, assim, que dá para adequar dentro de casa, né? Que dá para não precisa ter gastos para te ter uma prevenção, né? Aliás, a prevenção é a mais barata que tem. Exatamente. Né? O caro mesmo é quando acontece. Então exatamente. É melhor prevenir do que remediar. Sempre, né? A gente cai sempre nessa. E prevenção, você sabe que, para mim, é a principal palavra em qualquer situação. Porque a gente evita muita coisa, inclusive até a morte, não é? Bem, me fala mais de um caso. Eu adoro escutar casos, principalmente assim, dos mais teimosos. Ah, de mais um caso? Assim, que foi muito teimoso contigo, teimosa, e que não quero fazer, que não quero fazer. Tem paciente, já peguei pacientes que não... Já vem de novo. Já vem de novo. Isso na segunda vez já. A primeira vez também, assim, ó... O que tu faz, assim, a primeira tu conversa. Primeiro tu faz o diagnóstico, assim, na pessoa, no sentido de se ela quer fazer, não quer fazer. Na verdade, a primeira vez eu me apresento no hospital, por exemplo, aí já vê de cara que o paciente já não gosta. Já se fechou, assim, mas a gente não pode sair, a gente tem que entender também que a fase hospitalar também é bem cansativa, né, para quem não está acostumado também, a gente vai e a gente releva. E em casa, por exemplo, a gente vê na primeira vez que a gente vai, a gente faz exercício, né? Já começa o exercício? Sim, se o paciente saiu do hospital, lá que eu atendo, que eu conheço, sim. Senão em casa, quando a gente não conhece, eu faço a avaliação de todos muscular, ver como é que o paciente é. Aí na outra visita, a gente vai começar a fazer exercício, ali a gente já vê de cara se o paciente quer se ajudar, quer fazer. Aí quando tem dias e dias que o paciente tá melhor que hoje, está melhor que ontem, né? Amanhã eu vou chegar lá, pode ser o humor também. A gente vai conversando, né? Eu levo tudo na brincadeira, porque a gente tem que levar na brincadeira, né? Sim, claro. Tem que levar, não adianta a gente... É que nem criança. O assunto é sério, mas porém tem que ter uma brincadeira. Tem que ter uma brincadeira. A gente conversa um pouco, Quebra o gelo. Conversa um pouco, faz mais um pouco de exercício, daí assim a gente vai fazendo. Tá, chega, diz eles. Tá, então descansa um pouquinho. Aí vai de novo, né? Assim vai indo, quando vê já passou os minutos da sessão de fisioterapia, já fez e até outro dia. Essa é boa. Assim Priscila, vai indo. Estamos chegando então no final do programa, mas antes disso eu sempre peço para que o convidado deixe uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Pessoal, eu digo assim, previne-se, façam exercício, façam caminhada, porque todos nós vamos chegar na idade avançada, né? E a gente precisa estar com fortalecimento muscular adequado, né? Claro que a gente não sabe o dia de manhã, a gente não quer que aconteça nada, né? Com a gente, né? Mas assim, a fisioterapia, quem precisa da fisioterapia é muito importante, é um passo importante assim, para o resto da vida, né? Pacientes acamados, mesmo assim, precisam da fisioterapia para o movimento, para amplitude de movimento. Isso ajuda bastante quem necessita de uma cuidadora em casa, né? Para troca de fraldas, até para troca de posição na cama, né? Ajuda bastante elas também, para não ter aquela rigidez articular também, né? Para o paciente não sentir dor. E é muito bom fazer fisioterapia para prevenir, assim, e qualquer coisa pode entrar em contato comigo também. Maravilhoso. Priscila, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui no programa Fala Doctor, falar a respeito, né, do teu trabalho e da tua profissão, que é magnífico. E para você que está aí nos assistindo, é sempre bom que vocês reflitam em casa a respeito de tudo que já foi falado e que cada profissional que fala a respeito, né, da sua área, reflitam o quanto é importante a saúde.
Eu acho que toda realização de sonho, ela precisa ter saúde. Verdade. Saúde e sonho, não é? As realizações, elas vão ser bem mais completas. Então, muito obrigado pela sua audiência, que tenha uma excelente e abençoada noite. Priscila, obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima.